Olá, graça e paz, Deus te abençoa. Mais um vídeo aqui no canal, hashtag Evangelho em Foco. Vamos falar de missão. Você já parou para pensar o que seria uma missão? Ou você estaria disposto a enfrentar uma missão? Há até uma expressão popular que diz que missão dada é missão cumprida. Se tornou popular, mas muitas das vezes foi pronunciada por soldados, por agentes secretos, entre outras coisas. Mas vamos lá. Na obra de Deus também nós enfrentamos situações que são consideradas como missão. E a verdade é que muitas das vezes essas missões elas nos confrontam, porque nem tudo é possível prever, nem tudo é possível prevenir ou antecipar. Mas muitas coisas podem ser orientadas, muitas coisas podem ser instruídas, direcionadas. E nós vamos ver que Jesus ele manda seus discípulos a uma missão. A missão dos discípulos, Jesus vai enviar seus discípulos a uma missão. Obviamente que a trajetória de Jesus aqui na face dessa terra foi aproximadamente de 3 anos e meio. E quando ele escolheu 12 discípulos. Haviam mais discípulos que resolveram segui-lo, mas ele escolheu 12 discípulos. Nós vamos ver no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus escolhe os seus 12 discípulos para enviar uma missão. São esses 12. O primeiro, Simão, chamado Pedro. O segundo, seu irmão André. O terceiro, Tiago. E o quarto, seu irmão João, filhos de Zebedeu. Depois, o quinto, Filipe. O sexto, Bartolomeu. O sétimo, Tomé. O oitavo, Mateus, o cobrador de impostos. O nono, Tiago, filho de Alfeu. O 10º, Tadeu. O 11º, Simão, o cananeu. E o 12º, Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 2 discípulos com recomendações. Vamos à primeira recomendação. Não tomem caminho dos pagãos, ou seja, dos pecadores. Jesus já orienta o caminho que eles devem seguir. Já dá a eles o caminho que eles não devem passar. Segundo, que Jesus vai dizer: não entrem nas cidades dos samaritanos. Jesus estava especificando, olha, a missão de vocês no momento não é ir até os samaritanos. Mas primeiro vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, cuidar primeiro dos nossos, vamos cuidar primeiro daqueles que estão na casa de Israel. São filhos da promessa, mas estão perdidos, estão dispersos. Terceiro, vão e anunciem, o reino de Deus está próximo. Então Jesus já especifica qual que é a palavra inicial, o que eles vão apresentar primeiro para a nação, o que eles vão apresentar primeiro ao povo de Israel. O reino de Deus está próximo. Aí Jesus vai dar poder para eles, dizendo o seguinte, olha, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Então, anunciar que o reino de Deus está próximo e em seguida apresentar o que o reino de Deus vai fazer na vida das pessoas, vai causar na vida das pessoas. Curar os doentes, doenças e moléstias que afligiam o povo de Israel, afligiam os judeus naquela época. Ressuscitar os mortos, muitos morriam, então Jesus está dando a eles poder e autoridade para ressuscitar os mortos. Purifiquem os leprosos, é algo que não era muito fácil, porque para purificar os leprosos, provavelmente eles teriam que tocar, teriam que aproximar dos leprosos. E expulse os demônios, libertem o povo, transformem o povo, tire do povo essas cadeias que os aprisionam. Aí Jesus já vai instruir uma outra coisa muito interessante. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Por que Jesus está falando isso? Porque normalmente, pela lei de Moisés, quando alguém queria ser perdoado do pecado, tinha que levar um animal, um carneiro, uma ovelha, um cabrito, tinha que levar uma rolinha, uma pomba, ou sacrifícios de alimentos, oferta de cereais. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês receberam autoridade, estão recebendo ensinamento, estão recebendo a presença de Deus de graça. Não estão pagando nada, não estão trazendo um carneiro, uma ovelha, uma pomba, uma rolinha,
um quilo de alimento, 1 quilo de cereais, vocês estão recebendo de graça. Então, quando vocês forem pregar e anunciar o reino de Deus, anuncie o reino do céu, que está próximo, e anuncie o reino de Deus para esse povo de graça, faz de graça. Obviamente que Jesus vai falar uma coisa logo em seguida, olha. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Está bem claro aqui que quem trabalha para o reino de Deus, quem trabalha para o reino dos céus, né? Ele tem direito ao alimento. Jesus está falando coisas, olha, não levem nada. Não levem nos cintos moedas de ouro, nem de prata, nem de cobre. Não levem dinheiro. Resumindo, não levem dinheiro. Nem sacola para o caminho. Não levem provisão para o caminho. Não levem 2 túnicas. Não se preocupe com o que vão vestir. Nem calçado. Não se preocupe com calçado. Vão só com aquilo que está nos pés. Não levem bastão para se apoiarem, porque o operário tem direito ao seu alimento. Olha que nós vemos o seguinte, Jesus está dizendo que mas está dizendo também o seguinte, vão oferecendo o reino dos céus de graça, mas também vocês têm direito às coisas, né? O alimento, as vestimentas, o calçado, aquilo que o Senhor vai preparar para vocês, as pessoas vão oferecer, recebam. Então vamos parar por aqui, vamos dar uma pausa aqui, vamos entender o seguinte. Jesus estava mandando os seus discípulos, os seus alunos, numa missão. Deu a eles poder, deu a eles autoridade, para eles expulsarem demônios, para eles curarem os doentes, para ressuscitarem os mortos, para curarem os leprosos. Disse a eles para não cobrar nada de ninguém, exigir nada de ninguém, mas disse também para eles receberem aquilo que lhes fossem ofertados. Porque Jesus está dizendo para eles assim, olha, não levem nada, não levem 2 túnicas, não levem sacola, não levem calçado, não levem moeda de ouro, nem de prata, nem de cobre, não levem dinheiro. Vão para oferecer o reino dos céus de graça, oferecer de graça para aquele que crê, para aquele que confiar, mas também vocês não vão levar nada porque são dignos do seu salário. Do que comer, do que vestir, do que calçar, de hospedagem, vocês são dignos. Então nós vemos o seguinte, Jesus está mandando eles numa missão, mas não é uma missão furada, não é uma missão impossível, não é uma missão sem propósito. Estão enviando eles numa missão no qual ele está instruindo como eles vão pregar, ele está instruindo o que eles devem fazer ao pregar, quais são as estratégias, quais são as ações que eles vão fazer. Ele está instruindo o que eles não devem levar, o que eles devem carregar consigo. Ele está instruindo o seguinte, que eles também são dignos de serem bem tratados, de serem bem cuidados. Nós estamos vendo que Jesus, como mestre, ele instruiu, ele ensinou, ele chamou-os para segui-lo, chamou-os para estar com ele, mostrou o tempo inteiro como eles deviam fazer, ensinou, e na hora que os envia para uma missão, ele também instrui em cada passo. Instrui, preguem isso. Instrui, façam esses sinais. Instrui, não levem isso, não levem aquilo. Instrui, vocês são dignos de ter o que comer, de ter o que vestir, de ter o que calçar, de ter aonde hospedar. Vocês são dignos de receber. E olhem, da mesma maneira que vocês não vão cobrar nada, né, porque receberam de graça, mas vocês vão receber aquilo que é necessário para mantê-los. Não vão andar nus, porque vão ter o que vestir, não vão andar descalços, porque vão ter o que calçar, não vão ficar com fome, não vão precisar de dinheiro, mas com fome também não vão ficar. E nós vamos ver o seguinte, ele ainda orienta o comportamento com o povo. Ele orienta o comportamento com o povo, está dizendo como lidar com pessoas. Olha aqui que ele fala, olha. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem,
Informe-se para saber se há alguém que é digno, ou seja, é alguém que merece receber, obviamente que seria para todos os judeus, mas que era digno de recebê-los na casa. Vamos dar o exemplo que eu sou um judeu, estou naquela cidade, e vem um missionário, vem um evangelista. Não é ele que tem o privilégio de entrar na minha casa, mas é eu que tenho que ser merecedor de hospedá-lo na minha casa. Tá vendo o grau do negócio? Jesus está dizendo, olha, informem-se para ver se alguém é digno de receber vocês. E aí permaneçam até vocês se retirarem. Quem for digno de receber vocês, ou seja, tiver um bom comportamento, uma boa índole, tiver caráter, for exemplar, for recomendado, nessa casa vocês hospedem e lá fiquem até o dia que vocês vão se retirar. Ao entrarem na casa, façam a saudação, ou seja, ministrem paz, saudem com a paz. Se a casa for digna da paz, desça sobre ela a paz de vocês, a paz que vocês estão ministrando. Agora, se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Ou seja, além da pessoa tem que ser digna para receber os discípulos, a paz que eles ministrassem sobre a casa só ficariam na casa se eles fossem dignos da paz. Senão, a paz voltaria para eles. Agora, olha a outra orientação. Olha o que Jesus está falando. Se alguém não os receber bem, se alguém não cuidar de vocês, não os receber bem, não quiserem aceitar vocês, o que vocês vão fazer? Ao sair dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Nós vemos o seguinte, Jesus ensinando para eles que eles tinham que oferecer de graça, que eles tinham que levar o reino dos céus e anunciar para o povo judeu, tratá-los bem, curar, limpar da lepra, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, entrar e hospedar nas casas que fossem dignas de recebê-los, ministrar a paz, mas eles também deveriam serem tratados com valor. Eles estavam ali como representantes do Evangelho. Nós vamos ver que há um princípio aí, não é que eles se tornaram deuses, não é que eles se tornaram intocáveis, não. Mas é porque não se tratava apenas de homens comuns, eles não estavam lá para falar dos seus interesses, eles não estavam lá para falar dos seus assuntos, eles não estavam lá para falar das suas vontades, eles estavam lá para falar dos interesses do reino, para apresentar Jesus, para levar liberdade, para levar paz, para levar cura, para levar vida. Então eles estavam ali como embaixadores, como portadores das boas novas. Quem quisesse receber tinha que tratá-los muito bem. Quem quisesse receber o reino de Deus, receber a presença de Deus na sua casa, tinha que tratar o portador dessas boas novas, o portador dessa paz, muito bem, tinha que tratá-los com respeito. Porque se eles não fossem recebidos com respeito, quem não os estava recebendo com respeito, com amor, com condições claras, estavam simplesmente não recebendo o reino de Deus como deveria ser recebido. Não estava recebendo a presença de Deus como deveria ser recebida. E Jesus está dizendo, aqueles que não vos receberem bem, quando saírem da cidade, sacudam a poeira dos vossos pés e vão embora. E Jesus estava garantindo que para essa cidade haveria mais rigor no julgamento do que para Sodoma e Gomorra. E aí nós vamos ver os versículos que se seguem. Olha o que Jesus vai falar assim, ó. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Aí Jesus está orientando agora ao seguinte. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, sejam prudentes. Andem em prudência, em vigilância. Mas sejam simples, não se exaltem. Não se achem superpoderosos. Tá bom? Medite aí nessa primeira parte a respeito da missão e nós vamos para a segunda parte para não ficar muito longo. Curta, compartilhe, comente, interaja e aproveite o conhecimento porque é Deus que está trazendo. Deus abençoe.